Olá pessoal, meu nome é Danilo Oliveira e eu pretendo dar essa série de aulas de programação de computadores, né? E tentar passar assim uma abordagem um pouco diferente da que é dada nas salas de aulas das universidades, né? Especialmente nos cursos de engenharia, de física, onde professores mais velhos, digamos assim, né, com didáticas e metodologias de ensino um pouco defasadas, né? Tendem a levar os seus alunos a achar que programação é algo para, digamos assim, um grupo seleto de iniciados, né? E passar 6 meses assistindo uma matéria e ao final desses 6 meses continuar achando que a programação é algo que não é para qualquer um, né? Que isso não é para mim, eu não nasci para isso, eu não nasci para programar, eu não tenho essa habilidade, né? Meu cérebro não foi feito para isso, né? Eu quero produzir uma série de videoaulas aqui e tentar passar meus conhecimentos da forma que eu acho mais conveniente, né? O caminho das pedras que eu tive, né? Desde os meus 16 anos de idade, quando eu comecei o Cefet, né? Curso de desenvolvimento de sistemas e a universidade ao mesmo tempo, né? Desde as matérias mais básicas até hoje, onde eu já peguei muito mais experiência, né? Eu sei quais são os pontos mais importantes, né? Dessa jornada, né? Do aprendizado. Digamos que a programação de computadores ela não é difícil, só que ela leva um tempo para acostumar o cérebro a resolver problemas utilizando as ferramentas, né, das linguagens de programação e dos algoritmos. Então é algo que você vai gastar um pouquinho do seu tempo, não precisa ser várias horas no dia, né? Algumas horas, alguns minutos no dia você vai é, se dedicar a isso e ao longo dos dias, das semanas e dos meses você conseguirá assim educar seu cérebro para resolver problemas que um computador, né, que uma linguagem de programação é capaz de resolver. É como a musculação, né? Você não vai competir por Mister Olímpia treinando um final de semana inteiro para na segunda competir. Não, você entra numa academia, né? Se você nunca fez isso na vida, você vai começar bem leve e vai insistindo aos pouquinhos, todo dia, todas as semanas, indo certinho, até que um dia você vai estar né, com um bom físico, né? Ou seja, é algo que leva tempo para você construir. Mas eu acredito que programação de computadores é muito mais fácil de ter êxito do que o fisiculturismo, né? Mas vamos lá. Esse é o roteiro da aula. Eu pretendo fazer dessa aula uma aula mais teórica, né? O que eu acho necessário que uma pessoa saiba antes de pegar qualquer linguagem, eu tentei resumir nessa aula, né? Porque a linguagem de programação é algo feita para o ser humano saber controlar a máquina. Mas para o ser humano saber controlar a máquina, ele tem que saber como é que a máquina funciona, né? E assim, o computador é uma máquina que conceitualmente ela é simples, né? Se você entrar no nível de detalhe, num nível de abstração mais alto, os principais componentes você é capaz de identificar a função de cada um, né? E ter uma boa assim, noção de como o computador funciona. Né? É o que eu vou tentar passar nessa aula. E tentar casar isso com é, relacionar a arquitetura de computador com a linguagem de programação. A gente vai falar da arquitetura de von Neumann, uma arquitetura teórica. Depois a gente vai falar dos componentes de um processador e organização da memória, porque isso é muito importante para quem quiser entender como é que um programa de computador funciona, né? E como um ser humano vai ser capaz de instruir uma máquina através de uma linguagem de programação. Depois a gente faz
algumas comparações, né? Linguagem de máquina, linguagem de montagem e linguagem alto nível, linguagens interpretadas e linguagens compiladas, e por último falar de paradigma de programação. Bom, introdução, eu já fiz uma introdução do que seria a aula de hoje e o propósito dessa aula, né? Repetindo, antes de começar a passar os conceitos de programação, é bom ter um background teórico, né? Básico, né? Não precisa. Esse assunto de arquitetura de computadores é algo que você estuda em 1 ou 2 semestres na universidade, né? Mas de forma resumida dá para entender, né, os principais conceitos. Então, o meu objetivo nessa aula é passar esses conceitos da arquitetura de um computador, né, de como funciona o processador e como funciona a memória, e como funciona um programa de computador, né, em linguagem de máquina, e como é que funciona um programa de computador em linguagem alto nível, né, e como você traduz uma coisa para outra, né? Esse é o meu objetivo com essa aula. Porque eu acho que isso é muito, né, muito importante saber, pelo menos ter uma noção dessas coisas, uma noção razoável, né? Antes de começar a escrever a sua primeira linha de código, né? Então, vamos lá. Antes de falar do funcionamento e dos componentes de um processador, né? Vamos falar dessa arquitetura aqui, que é a de von Neumann. Von Neumann era um matemático, físico, se eu não me engano. E ele, nos anos 50, ele formulou esse esquema que seria usado para criar computadores digitais, né? Nos anos 50, algumas tentativas de computadores foram propostas, né? Isso é assunto para outra aula, né? Uma aula mais falando sobre história, né? Sobre as máquinas que né? A evolução das primeiras calculadoras até chegar ao primeiro computador, né? Mas essa arquitetura foi um esquema, né, matemático proposto de como funcionaria uma máquina programável, né? Porque até então os computadores, né, as máquinas computacionais, né, e calculadoras, eles tinham um programa fixo. Se uma máquina era processador de texto, ela só servia para processar texto. Se uma máquina era calculadora, só servia para calcular, né? Se você quisesse ter as duas coisas, você tinha que começar do zero, né? Apagar todo o programa, né, fisicamente no hardware da máquina e construir o outro programa, né? E essa arquitetura de von Neumann não, ela é uma máquina programável e ela é dividida em dispositivos de entrada, né, que é o ser humano vai operar a máquina e vai entrar com os dados para serem processados, os dispositivos de saída, né, que todo mundo já tem uma noção disso, que são o que? Impressora, monitor, etc. E os outros dois componentes, né, famosos também de um computador, que é o que? A unidade central de processamento, a CPU, e a memória RAM, né, a memória principal. A unidade central de processamento, por sua vez, ela é dividida em uma unidade de controle e uma unidade lógica aritmética. A unidade de controle é tipo o cérebro da máquina e a unidade lógica aritmética é tipo o músculo. Por quê? Porque é a unidade de controle que vai executar os programas. Os programas são armazenados na memória, junto com os dados, né? Em regiões separadas, obviamente, mas a arquitetura de von Neumann tem essa noção de programa representado como dados na memória, né? Até então, as outras máquinas que existiam antes tinham outra visão disso, né? Eram programas fisicamente gravados no hardware e imutáveis. Já a arquitetura de von Neumann não. Os programas eles são tratados como dados e armazenados na memória principal, né? Então, a unidade de controle ela vai buscar as instruções do programa que está na memória, né? Porque o que é um programa? Um programa é uma sequência de instruções que vai ordenar o computador a usar a unidade lógica aritmética para fazer cálculos,
Ou seja, é uma receita de bolo, né? A metáfora mais famosa da receita de bolo, que é o que? Consiste em vários passos até chegar ao resultado final. E é isso que um programa na arquitetura de von Neumann é, né? Uma sequência de instruções bem definidas. E a unidade de controle vai pegar cada instrução, decodificar a instrução e ver o que essa instrução faz. Por exemplo, é uma soma, é uma subtração, é você vai ler uma célula da memória, você vai gravar um resultado da ULA, da unidade lógica aritmética, na memória, né? Bom, e basicamente essa é uma visão geral da arquitetura de von Neumann, né? Que é uma arquitetura teórica que depois ela foi utilizada de fato nos primeiros computadores, né? Nos ENIAC e computadores posteriores. Bom, o computador atual ele não é muito diferente da arquitetura de von Neumann, né? Você tem uma CPU que ela tem uma unidade lógica aritmética, ela tem uma unidade de controle e ela vai ter, né, uma área que é uma memória interna da CPU que se chama registradores. E os computadores atuais, de certa forma, eles seguem esse modelo também de programas armazenados na memória como dados, né? Quando você dá 2 cliques no Windows em um programa, né, ele está armazenado como dados no seu disco rígido e o sistema operacional vai ler esses dados e vai colocar na memória principal e criar uma área para os dados que o programa vai manipular. Ou seja, pense no Excel da vida, por exemplo. O Excel, ele é um programa de planilha, né? Ele vai ter as instruções do Excel, por exemplo, as instruções que implementam as funções de média, de soma, de encontrar o maior ou o menor de um conjunto de elementos. E os dados do Excel, do programa em execução, são os valores que você vai estar digitando nas células. Então, tanto as instruções do Excel, que o processador executa para executar o Excel, quanto os dados que o Excel está manipulando, eles estão na memória RAM, na memória principal. E como é que o processador funciona? A unidade de controle, como eu já falei, ela é o cérebro, ela é que orquestra o computador inteiro, né? Quando ela pega um programa para executar, ela sabe onde o programa começa e onde o programa termina. E as instruções, elas têm o mesmo tamanho e elas são armazenadas sequencialmente na memória principal. E a unidade de controle, ela vai pegar, né, instrução por instrução e executando. É o famoso ciclo de instrução, né? Que a CPU pega a instrução da memória e traz para a CPU. Ela decodifica essa instrução e vê o que ela faz, né? E vê quais os operandos dessa instrução, ou seja, uma operação de soma, obviamente, precisa de 2 valores para somar e um valor que ele vai produzir. Os 2 valores que a CPU vai somar, eles estão nessa memória interna da CPU, que são os registradores, e o valor da soma vai ser colocado em outro registrador. Por que ter essa divisão de registradores e memória principal? Basicamente porque a velocidade da CPU ela é muito maior do que a velocidade da memória RAM. Né? A frequência que a CPU opera é muito rápida. Já a memória RAM é uma frequência muito mais lenta. Então, a tendência para você ter programas mais rápidos é fazer menos acessos à memória principal. Não é só fazer acessos quando necessário. E todos os cálculos e cálculos intermediários, você faz todos usando os registradores, que é uma memória muito rápida porque ela trabalha na mesma frequência da CPU, né? Mas você pode se perguntar, e por que você tem uma memória principal então? Por que não botar tudo dentro da CPU? Né? Porque não cabe, porque a memória RAM ela é feita de outra tecnologia que permite ter mais espaço.
Os registradores é uma memória mais cara, né? E não tem tanta capacidade assim. Você só vai ter capacidade para alguns poucos dados, que são aqueles valores que você lê da memória RAM para poder trabalhar, aplicar operações matemáticas, e os valores intermediários de expressões mais complexas, né? Bom, isso é um tópico chamado hierarquia de memória, que eu posso falar isso outra hora. Bom, e a memória? O que é a memória, né? A memória de um computador, ela tem vários níveis. Eu falei de um nível de memória que é o nível mais rápido e mais caro também, que são os registradores. Você vai ter poucos registradores, né, pouco espaço da memória dentro da CPU, mas é uma memória importante porque para você executar as instruções, você precisa de um espacinho para guardar os valores que você quer somar, subtrair, multiplicar, e o resultado dessa operação também tem que ser posto dentro de um registrador, né, para você ter como guardar. Se você, por exemplo, calcular a fórmula de Bhaskara, você vai ter vários valores intermediários que você vai depositando nos registradores até você chegar ao resultado final, que esse sim você joga de volta na memória principal. Né? E o que é a memória? A memória principal, segundo a arquitetura de von Neumann, né, dos computadores que seguem essa arquitetura, é onde você vai depositar dados e programas, né? O arquivo, por exemplo, excel.exe é uma coleção de instruções na linguagem que o computador entende, que são codificados e armazenados em um arquivo que fica lá no seu disco rígido. Quando você dá 2 cliques no Excel, né, ou você abre o atalho do Excel, o sistema operacional, que é o Windows, vai carregar esse arquivo e jogar na memória e criar também uma área na memória só para os dados, né? Isso vai corresponder ao programa em execução, que na nomenclatura de sistemas operacionais se chama processo. Um processo é um programa em execução. Bom, dados e programas ficam na memória, né? Mas como é que a memória é organizada? A memória RAM, né, utiliza uma tecnologia que precisa de você periodicamente estar jogando energia nas células de memória para que essa memória seja preservada, né? E assim, não sei se vocês ouviram falar, né, dessa nomenclatura, mas só que a memória do computador trabalha com números binários, porque uma coisa que eu não coloquei no slide, né, sobre sistema de numeração. Os computadores trabalham com números binários porque foi a forma mais eficiente e mais segura e mais prática que a humanidade conseguiu chegar para que os computadores representassem dados. Por quê? Porque a gente está trabalhando com circuitos elétricos, né? E a gente tem vários elementos que conseguem armazenar estado com energia elétrica, né? Você tem capacitores que ele guardam uma certa carga elétrica. A gente tem, né, a tecnologia dos semicondutores, que é um material que ele funciona como uma chave, quer dizer, que ele tem essa propriedade de ser condutor ou isolante, né? E você consegue modificar isso, essa propriedade de condutor que passa a corrente elétrica ou de isolante que bloqueia a corrente elétrica. Então você tem uma chavinha. E essa dicotomia, né, de condutor e isolante é perfeita para você armazenar números binários, né, que você só pode ter ou 0 ou 1. Além disso, deixa eu pesquisar aqui na internet. Representação digital de dados, né? Para transmitir números, para transmitir informações através de fios de cobre, né?
Porque você tem CPU, você tem RAM, você tem discos, você tem entrada e saída, mas eles são interconectados, né, por barramentos da placa-mãe do seu computador, né? Esse fiozinho de cobre, se você virar de cabeça para baixo, você vai ver, são os barramentos do seu computador, né? Eles vão levar os sinais, os dados da CPU para a memória, da memória para a CPU, da memória para a placa de vídeo e etc, né? E não só a representação binária dos dados é mais eficiente, é mais conveniente, quero dizer, porque você tem essa tecnologia semicondutora, como também para transmitir sinais digitais através de barramentos. Por quê? Porque deixa eu pesquisar aqui. Manhattan. Não, esqueci o termo. Mas enfim. Sinais elétricos são propagados através de barramentos, né? E eles são convertidos para o símbolo que ele quer representar, né? Se é um 0, se é um 1, através de voltagem. Então, se você só tem dois símbolos, 0 ou 1, você tem uma maior segurança que você vai interpretar um 0 como 0 ou um 1 como 1. Deixa eu abrir aqui um programa para ver se eu consigo fazer um desenho. Bom, como eu estava falando, né? Se você só tem dois níveis, aqui é o tempo e aqui é a voltagem, você tem 0 e 1, o sinal ele vai se propagar, mas o sinal digital é aquela coisa certinha, 0 ou 1, 0 ou 1. Mas a gente sabe que o mundo real não é digital, ele é analógico. E a gente faz uma conversão do analógico para o digital. Então, o mundo analógico, ele não é discreto, ele é contínuo. Então, o sinal elétrico, a voltagem, vai ter uma certa variação. E essa variação pode ser influenciada por fatores externos, né? Por interferência eletromagnética de componentes externos. Então, você vai ter uns picozinhos de voltagem, né? E não vai ter aquela coisa certinha. Se você só tem dois símbolos, dois níveis de voltagem, você ou vai ter o 0 ou vai ter o 1. E você consegue botar aqui um limiar que abaixo disso vai ser 0 e acima disso vai ser 1. Então você pode ter um pico aqui e o seu 1 vai continuar sendo 1, porque ele não atingiu essa interferência não foi suficiente para você fazer uma leitura errônea. Mas e se a gente usasse o sistema decimal para ser usado pelos computadores? A gente iria precisar de 10 níveis de voltagem. Só que a gente ia ter um negócio mais problemático. Por quê? Se a gente discretizar um negócio em 10 níveis, a chance de você ter um 2 interpretado como um 3 ou como um 1 é muito maior do que você ter apenas 2 níveis e uma grande margem de erro entre eles, né? E pronto, esses são os dois fatores que levam você a ter, que levam os projetistas de computadores a usar o sistema de representação binário. Você só tem o 0 ou 1. E você vai combinar zeros e uns para formar todos os dados que você consegue pôr em um computador, né? Mas enfim, voltando ao assunto, a gente está falando de memória.
E a gente sabe que a memória é, então, um circuito que vai armazenar números binários. Esses números, esses zeros e uns, eles estão agrupados em células. E você tem vários níveis de agrupamento. Você tem o agrupamento de 8 bits, formando um byte, né? E você tem o agrupamento que é o agrupamento da palavra do processador e da memória, né? Ou seja, a unidade de dados que a sua memória ela trabalha. Aí você vai ter processadores de 8 bits, né? Não existe mais, eu acho. Você vai ter processadores de 16 bits. Você vai ter processadores de 32 bits, que esses sim eram muito conhecidos até uns anos atrás, né? Todas as máquinas que a gente comprava eram 32 bits. Aí passou a ser usado processadores de 64 bits, né? Ou seja, a palavra do processador, a unidade de dados mais elementar que o processador trabalha são números de 64 bits. E números de 64 bits podem ter, deixa eu ver aqui, né? Você consegue representar números dessa ordem de grandeza, porque você vai ter esse número aqui todinho de combinações para formar os números, né? E os dados que você vai representar no computador. Então, a memória ela vai guardar números digitais e esses números estão agrupados e eles também estão ordenados, né? É o mesmo conceito de uma planilha do Excel, né? Ele vai ter várias células e cada célula vai ter um endereço. Só que no Excel é na forma de matriz, né? Você vai ter linhas e colunas. E na memória também é matriz, mas conceitualmente é linear. Você vai ter células formando um vetor enorme de dados. Aí você vai ter os endereços dessas células, só que os endereços são contados pelo número de bytes, né? O número de grupos de 8 bits. Então você vai ter a primeira palavra da memória é o endereço 0, a segunda palavra é o endereço 4, porque são 4 bytes uma palavra. A próxima palavra vai ser o endereço 8, né? Porque são 8 bytes. As duas primeiras palavras formam 8 bytes, né? E por aí vai. Ou seja, resumindo, a memória é o componente do computador que grava o estado atual de execução do computador, né? Ele vai gravar os programas e vai gravar os dados do programa, ou seja, vai guardar as instruções executáveis que a CPU é capaz de processar, ao mesmo tempo que grava os dados que vão sendo processados e que são os dados de entrada e os dados processados da execução do programa. Então, basicamente, a sua CPU, o seu sistema, quando você liga o seu computador, ele vai executar um programinha especial que é a BIOS, que está chumbado na placa-mãe, é um programa que nunca muda. Ele vai acionar o disco rígido para procurar um programa muito importante que é o quê? O sistema operacional. O sistema operacional ele controla o computador inteiro, né? E ele ele fornece a interface da máquina com o ser humano, ou seja, ele permite que o ser humano execute programas de diferentes tipos, né? E o sistema operacional ele também é um programa, então ele também vai ser depositado na memória RAM, bem como as suas variáveis internas de execução também na memória RAM. E quando você, por meio do sistema operacional, você executa um programa, o seu programa vai ser colocado na memória sobre a forma de instruções que o computador é capaz de entender e executar.
E você vai fornecer dados através do seu mouse e do seu teclado. E esses dados vão sendo capturados e também colocados na memória RAM, né? Na área de dados do seu programa. E o computador, à medida que executa instruções, processa esse dado e gera novos resultados, também colocando na memória RAM. Só que quando um programa ele ordena que a CPU faça um cálculo, os dados da memória RAM eles precisam ser trazidos para os registradores, porque a unidade de controle aritmética, né, que é a calculadora da CPU, ela vai pegar dois dados dos registradores, que é um pequeno banco de memória interno da CPU, e o resultado dessa operação também é posto nos registradores. Eventualmente você vai trazer dados da memória RAM para os registradores e do registrador para a memória RAM, né? Só que em muitas ocasiões você está fazendo várias contas, né? E resultados intermediários, por exemplo, você está calculando o delta, né? Da sua equação de Bhaskara, por exemplo. E você não precisa acessar a memória RAM, porque ela é muito lenta, né? Sempre que você puder fazer coisas só nos registradores, você faz para você ter mais desempenho no seu programa. Pronto. Essa é, assim, a visão geral da arquitetura de qualquer computador que você imaginar, né? Um PlayStation, ele vai seguir mais ou menos essa arquitetura. Um Nintendo DS também. Um computador embarcado em uma geladeira, mais ou menos, né? Mas principalmente desktops e servidores, né? Eles adotam esse paradigma de von Neumann, porque um computador é uma máquina de propósito geral. Você consegue executar qualquer tipo de programa, né? Você consegue transformar seu computador numa estação gamer, numa máquina de editar textos ou de fazer cálculos. Você consegue transformar um computador em várias máquinas diferentes, digamos assim, né? Porque ele não tem um propósito específico, ele é uma máquina de propósito geral. Por causa dessa habilidade de tratar instruções como dado, né? Deixa o programa muito mais maleável. Por exemplo, eu falei da BIOS. A BIOS é um programa chumbado, né? Ele não é modificado nunca, porque ele vai morrer fazendo aquilo a vida toda. Porque ele não é programável. O chip da BIOS não é programável. Mas a sua CPU do seu computador, né, o seu i7, o seu Phenom, sei lá, ele é um componente, um processador que ele vai executar qualquer programa, desde que esse programa seja escrito, codificado, de uma forma que esse processador é capaz de entender. E essa codificação do programa, ela é em linguagem de máquina, né? Ou seja, você vai ter as instruções do seu processador, ou seja, vamos ver aqui na internet. Conjuntos. Por exemplo, esse processador MIPS, ele é um processador, não é tão popular quanto os processadores da Intel, mas ele tem um certo nicho de mercado. E o processador, ele dita o conjunto de instruções daquele processador. Então, você vai ter... deixa eu ver se eu acho aqui. Não estou achando. Pronto, aqui achei a tabela das instruções. Você vai ter basicamente instruções de soma. Você vai somar dois dados, dois registradores. Você vai ter soma com sinal, soma sem sinal, subtração, soma imediata, né? Você soma um registrador com uma constante, multiplicação, divisão. Pronto, essas são as operações básicas que uma calculadora faz, né? Aí você vai ter instruções de você carregar um dado da memória para os registradores, para dentro da CPU. E você vai ter a instrução oposta, que é escrever um dado da CPU na memória. E por aí vai, né? Ou seja, um processador que você compra, que está no mercado, ele tem a sua
linguagem que ele é capaz de entender. E cada instrução que ele é capaz de executar vai ter o tamanho da palavra que eu falei, né? Por exemplo, um processador de 8 bits, ele vai ter uma instrução de 8 bits. Vai ser 8 sinaizinhos, zeros e uns, codificados de uma forma especial, que o processador é capaz de entender esses sinais e saber o que ele tem que fazer. O processador MIPS é um processador de 32 bits, ou seja, ele vai ter uma instrução codificada como 32 bits, 4 bytes, e os sinaizinhos zeros e uns dessa palavra, dessa instrução, elas são codificadas de uma certa forma que o processador, a unidade de controle, ela lê essa instrução e ela sabe interpretar o que é para fazer. Por exemplo, a instrução de somar, ela tem esse código aqui, 000000, que quando o processador lê esses 6 primeiros bits, tudo zero, ele sabe que a instrução é para somar. Depois ele vai ler os bits que vem depois e ele vai saber o que é que ele tem que somar e onde é que ele vai depositar o resultado. Então, tudo isso codificado através de zeros e uns. Essa é a famosa linguagem de máquina. Né? A linguagem de máquina, porque é uma linguagem que o computador é que é capaz de entender, né? Um ser humano dificilmente vai pegar fluência, né? Um ser humano ele consegue memorizar os códigos das instruções e saber, mas ele não vai ter muito traquejo com esses zeros e uns, porque é coisa de doido mesmo, né? Você, né? Tem até a expressão, né? Escovador de bits, né? O cara que chega até esse nível, né? É um trabalho meio que ingrato você instruir a máquina só com zeros e uns, né? No começo era assim, no começo os computadores não forneciam nenhuma facilidade para expressar os programas, então os operadores dos computadores, dos primeiros, eles trabalhavam nesse nível de 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, e era coisa de doido. Aí, eventualmente, se fez a necessidade de você subir um pouco o nível, né, para você facilitar a vida do ser humano que está programando a máquina, né? E é aí que entrou a linguagem de montagem. Na linguagem de montagem, você tem os famosos mnemônicos, que são, né, abreviações das instruções. Né? Ou seja, você ainda está no nível da máquina. Você está dando instruções no nível da máquina. Ou seja, mover um valor de um registrador para a memória ou vice-versa, comparar um registrador com outro e por aí vai, né? Somar, dividir registradores e tal. Você ainda está conversando com a máquina no linguajar que ela entende, porém traduzido para o idioma, né, natural do ser humano, que no caso foi inventado nos Estados Unidos, então a linguagem a língua mais popular do mundo, o inglês e tal. Os mnemônicos, né, esses atalhos, MOV, né, de move, por exemplo. Ou seja, o ser humano já vai saber que move, você vai mover um dado de um lugar para outro. BNE é uma abreviação de branch, branch not equals, ou seja, você vai tomar um desvio se não for igual, né? Ou seja, mnemônicos, aquelas abreviações que você memoriza e você sabe o que a instrução faz. Muito diferente de você dizer 0001001000 e pronto, né? Enfim, a linguagem assembly, ela melhorou um pouco a vida do programador, do ser humano que está instruindo a máquina, porém, ela é muito baixa. Ou seja, para um ser humano pegar fluência em assembly, para projetar um programa muito complexo só com assembly, é trabalhoso, né? Não é para qualquer um. E aí que veio as linguagens de alto nível, né? Que elas fornecem muitas facilidades para o ser humano. Por exemplo, elas
não trabalham com mnemônicos, ela tem uma estrutura mais flexível, ou seja, você tem palavras da língua inglesa, né? É praticamente uma receita de bolo mesmo, né? Faça isso, faça aquilo, some isso, some aquilo, só que não li. Em um nível de abstração mais próximo do ser humano e mais distante da máquina. Uma máquina não é capaz de entender isso aqui sem ter uma tradução antes, né? Da mesma forma que uma máquina não é capaz de entender um programa em assembly, precisa de um programa especial para transformar um código em assembly para código de máquina. Esse programa é o assembler, né? É o montador. A linguagem é a linguagem assembly, linguagem de montagem, e o programa é o montador, o assembler, né? Só que a linguagem de alto nível, ela precisa de outro programa para traduzir, né, esse algoritmo, né, esse conjunto de instruções de resolver um problema, só que no nível de abstração humano, para o nível de abstração da máquina. E você tem basicamente duas formas de você ter essa tradução da linguagem do programa em linguagem de alto nível, ou seja, o programa do nível que o ser humano é capaz de entender mais facilmente e de escrever mais facilmente também, para o conjunto de instruções em código de máquina que aí sim o computador é capaz de executar, né? E você tem duas formas. Você tem linguagens compiladas e linguagens interpretadas. Na linguagem compilada, você codifica um programa em uma linguagem de alto nível, por exemplo, hello.c, na linguagem C, no caso, né? Você digita esse programa em um editor de texto, né? Editor de texto é uma categoria de programas que digita texto sem formatação, né? Texto puro, como o Notepad, né? Notepad++, ao passo que processador de texto já tem formatação, né? E figuras e tabela e tal, que é a categoria do Word. E quando eu falo editor de texto, quando se fala editor de texto, é sem formatação, né? O Notepad é um editor de texto. Mas o Notepad, ele não tem as facilidades para ser usado como editor de texto de programação, porque ele não dá esse realce de sintaxe, né? Ou seja, as palavras da linguagem não ficam coloridas e nem facilita a indentação, né? Ou seja, o recuo automático dos blocos de comandos também não tem isso no Notepad do Windows. A gente tende a usar outros programas mais convenientes. Mas enfim, a gente digita um programa em um editor de texto e salva com a extensão da linguagem, né? Por exemplo, python.py, c.c, java.java e por aí vai. Aí a gente fornece esse arquivo texto, chamado código-fonte, né, que contém as instruções da linguagem de alto nível que a gente programou, para o compilador. O compilador, ele faz a tradução do código-fonte para o código de máquina. E se o programa estiver correto, né, a sintaxe do programa estiver correto, né, não tiver erros, ele vai transformar em código de máquina. Aí sim o computador é capaz de executar, né? Por exemplo, no Windows você vai gerar um programa.exe, que é um conjunto de instruções e código de máquina que o Windows é capaz de interpretar e mandar para a CPU executar, né? No Linux vai ser outro formato diferente. E por outro lado, você tem as linguagens interpretadas, que você fornece o código-fonte para o interpretador e o interpretador vai executar o código-fonte direto, certo? Ou seja, você não vai ter essa tradução, você não vai ter isso em etapas separadas. A tradução do código-fonte para código de máquina é simultânea e é feita por um programa chamado interpretador. Mas só que assim, essa distinção já está meio borrada porque os interpretadores fazem uso, os mais modernos e eficientes, fazem uso de uma linguagem intermediária, né, que chama de bytecode, né? Cada interpretador vai ser o seu bytecode próprio, né? Que é uma linguagem
própria do interpretador, né? Só que é mais eficiente do que você ler o código e interpretar simultaneamente. Porque você vai ter que fazer várias análises do código para saber se está correto, incorreto e tal. E os interpretadores atuais, eles compilam, de certa forma, o programa, mas só que não é para código de máquina, é para um código intermediário entre o código fonte e o código de máquina, que se chama bytecode. Pronto, né? Aí a gente falou de arquitetura, organização da memória, linguagem de máquina, assembly e alto nível, distinção entre linguagem compilada e interpretada. E finalmente a gente chega, né, aos paradigmas de programação. O que é um paradigma de programação? Quem já tem assim uma noção superficial de programação, que já tentou ou já fez ou veio de um curso de engenharia, por exemplo, e pegou uma cadeira de CC, assim, tem gente que passa pela engenharia e não pega professor muito bom. Não vou dar nome ao boi, né? Não interessa. Eu só sei que a taxa assim, de desmotivação com a programação dos alunos de engenharia é muito alta, né? E eu creio que os professores, os mais velhos, sem querer ser preconceituoso com a idade, não é nada a ver, mas por ele vir de uma época diferente, com a didática diferente, com linguagens diferentes, né? Ele não consegue adaptar para os dias de hoje, né? E os alunos ficam à mercê dessa situação. Bom, aí quem já tem uma noção de programação está acostumado com a palavra lógica de programação. Eu acho esse termo muito confuso, para falar a verdade, porque lógica é o que é lógica. Lógica é um termo de certa forma ambíguo, né? Por que ambíguo? Porque ele tem vários significados. Você tem a lógica booleana, né? Que é um assunto para uma próxima aula, quando eu entrar de fato na programação. Mas ele fala assim, que lógica de programação é você aprender if, aprender repetição, condicional e tal. Eu não acho que é bem por aí, essa nomenclatura eu não gosto muito dela não. Eu prefiro o termo paradigma de programação. O que é um paradigma de programação? É um estilo que vai ditar a forma que você constrói o programa, né? Se é o paradigma tal, você vai ter tal estilo de programar. Se é outro paradigma, você vai ter outro estilo de programar. E basicamente você tem dois principais paradigmas, que é o imperativo e o declarativo. O declarativo, eu vou falar um pouquinho dele rápido, né? Ele não é muito popular nas rodinhas da engenharia e da física, né? Porque o imperativo é muito mais popular. Mas o declarativo, assim, em muitos cursos também não vê nada dele. E outros cursos, você vê ele no meio do curso depois que o seu cérebro está acostumado com o imperativo, né? Aí é um choque muito grande. Você está habituado a escrever no paradigma imperativo e você entra no declarativo e bagunça tudo, né? Mas é assim mesmo, porque o declarativo você... por exemplo, o funcional você expressa os programas como funções, né? E como função matemática, você tem argumentos e você tem uma saída, né? E essas funções não produzem os chamados efeitos colaterais e tal, ou seja, é uma forma muito mais abstrata, né? Assim, para quem tem uma inteligência matemática mais aguçada, né? Um cara que sabe provar teoremas, que sabe bem matemática, ele vai se sentir confortável. À medida que um cara que não tem esse nível, né, de inteligência matemática aguçado, ele vai ter um pouco de dificuldade, porque é muito fundamentado, né, em abstrações matemáticas. Já o paradigma imperativo, grave o nome dele, imperativo. Por que imperativo? Porque consiste em você dar ordens ao computador, né? Você estrutura o seu
programa como uma sequência de comandos. Vamos ver aqui, por exemplo. Você faz. Seu programa vai ser assim, basicamente. Comando 1, comando 2, comando 3, comando 4, comando 5, comando 6, até chegar ao último comando. Você vai executar passo a passo. Comando 1, faça o comando 1, faça o comando 2, faça o comando 3, faça o comando 4, faça o comando 5. Porém, como a gente está tratando de uma linguagem de alto nível, você é capaz de fazer, por exemplo, guarde na variável A o resultado de... Não, guarde na variável Y o resultado de A vezes X mais B vezes X mais C. Você consegue, em uma linha só de programa, calcular o valor de Y. Na linguagem de máquina, isso é impossível porque as instruções só tomam 2 operandos. Então, o compilador vai traduzir isso, vai quebrar isso em várias etapas. Vai multiplicar A vezes X, depois vai multiplicar A vezes X vezes X de novo, e vai guardar isso num lugar separado. Depois vai multiplicar B vezes X. Vamos fazer aqui uma ilustração. Como é que essa linguagem, como é que esse comando de uma linguagem de alto nível iria ser traduzido? Primeiro você ia fazer o quê? O registrador temporário T1 recebe A vezes X. Depois T1 recebe T1 vezes X de novo. Pronto. Você salvou esse primeiro termo aqui do seu polinômio. Aí, T2 vai receber B vezes X. Certo? Já é outra expressão. Ou é o outro termo do polinômio. Depois você vai somar. T3 recebe T1 mais T2. E depois T3 recebe T1 mais C. Né? E depois você tem o comando de salvar esse valor T3 na região da memória de Y. Né? E lembrando que toda vez que você precisa pegar algo da memória, é uma instrução separada também. Ou seja, linguagem de alto nível é muito mais conveniente para o ser humano, né? Porque em uma linha só você ordenou que o seu programa calculasse um polinômio. Já na linguagem de montagem ou de máquina, você tem que quebrar isso em várias etapas intermediárias, porque a CPU, ela não tem essa flexibilidade toda que o cérebro humano tem, né? Então, as instruções do computador são bem rígidas. Só tem 2 argumentos. Então, se você tem uma expressão mais complexa, você tem que quebrar ela em vários argumentos na fase da compilação. Sem contar também, né, trazer do registrador para a CPU e vice-versa. Mas note que são parecidos no sentido que consiste em dar ordens ao programa. Você ordenou que seu programa calculasse essa expressão e guardasse o valor em Y. Né? Então, basicamente, um programa no paradigma imperativo, você vai ter dados que é o estado do seu programa, e você vai ter as instruções. Né? As instruções são sequenciais, né? Você abre o seu editor de texto, ou a sua IDE, né? O seu ambiente de programação, e você vai lá digitar os comandos. Comando 1, comando 2, comando 3,
comando 4, e etc, né? E o seu programa vai fazer exatamente o que você mandar. Você está dando ordens ao seu programa, e essas ordens, cada comando desse vai causar uma modificação aonde? Nos dados, né? No estado do seu programa. Então, o paradigma imperativo consiste em você escrever um programa, estruturar ele, né? O estilo do seu programa vai ser dar ordens para quê? Para modificar o estado do programa. E o paradigma imperativo, ele é bastante abrangente, porque você vai ter subparadigmas. O procedural, que você divide o seu programa em procedimentos, ou módulos, ou funções, e orientado a objetos, que você vai expressar seu programa como objetos, né? É um conceito mais avançado, né? Que vai ser um curso posterior, porque você precisa dominar muito bem o procedural para entender o orientado a objetos. Bom, voltando a falar desse histórico das linguagens, né, de máquina, assembly, alto nível. Bom, a primeira linguagem que nasceu de alto nível foi a linguagem Fortran, né? Ela é muito utilizada hoje em dia, especialmente nas engenharias, porque ela é uma linguagem que evoluiu bastante para esse lado da computação numérica, né, de processamento de dados do pessoal da engenharia e da física, né? Mas ela é acreditada como a primeira linguagem de alto nível, né, a surgir. Só que no começo da programação de alto nível, né, foi incorporado um hábito da linguagem de máquina, que é o quê? A linguagem de máquina, você vai ter as instruções, elas vão ser armazenadas na memória de forma sequencial, né? Eu falei que a memória é um vetor de palavras. Cada palavra vai ser ou 4 bytes ou 8 bytes, né? 64 bits ou 32 bits e tal. Mas assim, um programa ele vai ser armazenado contíguo, ou seja, de forma sequencial, uma instrução após a outra. Porém, entra aqui uma parte muito importante que eu sugiro que vocês prestem bastante atenção. Os computadores eles nasceram como calculadoras, né? No tempo da Segunda Guerra Mundial foram usados para fazer cálculos balísticos da bomba nuclear e tal, mas os primeiros computadores eles eram calculadoras. Uma calculadora de mão que você compra de um camelô, ele é equivalente a um computador da primeira geração. Mas o que distingue os computadores atuais das calculadoras é basicamente a capacidade de tomar decisões, né? Um computador, você consegue fazer esses cálculos, como eu mostrei aqui, né? Mas além de fazer esses cálculos de soma e de subtração e divisão e tal, ele consegue comparar A com B, comparar menor, maior, maior que, menor que, igual, diferente, né? O computador é capaz de fazer comparações e, de acordo com o resultado dessas comparações, ele é capaz de tomar decisões. Uma calculadora ela não toma decisões, ela faz cálculos. Agora, o computador ele é capaz de fazer cálculos e, a partir dos valores que estão sendo processados, ele vai fazer uma coisa ou outra, porque ele é capaz de tomar decisão. Se ele não tivesse essa capacidade, né, os programas seriam muito previsíveis, né? Programa. Aqui é a entrada.
e aqui a saída. Entrada e saída. Ou seja, sem essa capacidade de tomar decisões, os programas seriam muito previsíveis. Por quê? Porque seriam simples aplicações sequenciais de operações matemáticas. Porém, essa capacidade de comparar valores, né, e aplicar também operadores booleanos, que eu vou entrar isso em outra aula, né, essa capacidade de ele tomar decisões, né, verdadeiro e falso, se for verdadeiro faça isso, se for falso faça aquilo, permite modificar o fluxo da execução das instruções, ou seja, ele vai executando sequencial, porém, por exemplo, nessa instrução BNE, ele faz uma comparação, e se essa comparação for verdadeira, ele pode pular instruções, né, e pular várias instruções e ir para outro endereço e modificar o fluxo sequencial da execução. E ele pode também voltar um passo anterior, né, ou pode ir várias instruções para frente, né? Ou seja, essa capacidade de de fazer comparações, fazer cálculo, a partir dos resultados do cálculo fazer comparações, e a partir dessas comparações e testes lógicos vai produzir um valor verdadeiro ou falso, né? Isso dá a capacidade de você também modificar o fluxo da execução das instruções, né? E você consegue dar pulos, né? Você sai dessa instrução aqui e você vai para essa aqui de baixo, por exemplo, né? Você pulou 10 instruções aqui, por exemplo, ou você voltou 10 instruções. Isso permite uma grande flexibilidade e você permite construir programas poderosos, né? Do que simples aplicações sequenciais de operações matemáticas. E quando isso chegou nas linguagens de alto nível, inicialmente elas eram imitando a linguagem assembly. Você conseguia pular várias instruções para cima ou para baixo, né? De qualquer forma, ou seja, vamos tentar entender esse programa aqui de exemplo. Você leu A, você leu um valor e guardou na variável A, você leu outro valor, guardou na variável B, ou seja, é o usuário que vai digitar isso aqui, depois você fez um cálculo, B recebe A mais 10, aí agora você faz uma comparação. Se B for maior do que 12, vá para a linha 60. Ou seja, dependendo do que o usuário digitar, ele vai para a linha 60 ou não. Se o usuário digitar um valor que produzir um resultado menor do que 12, ele vai para a próxima. Se for maior, ele vai para a linha 60. Essa linha aqui, escreva C. Mas, veja essa linha 50. Se C for menor do que 24, vá para a linha 10 de novo. Ou seja, você tanto pode pular linhas para baixo quanto para cima. E isso leva a um estilo de programação chamado código espaguete. Porque, como é um espaguete? Um espaguete são vários fios de macarrão embaralhados. E um código espaguete, você pode ter vários pulos para cima e para baixo, formando uma estrutura muito complicada. E, né, a computação é uma ciência jovem, mas assim, a gente aprendeu lições importantes a duras penas. E uma delas foi que a programação não estruturada, nessa forma de você tomar desvios de qualquer forma, leva a códigos muito difíceis de dar manutenção. Ou seja, quando você pega o código de alguém ou um código seu mesmo para corrigir ou para estender, para adicionar novas funcionalidades. E essa operação de dar manutenção em um código não estruturado, ela é muito complicada, né? Então, o que foi que surgiu depois, né? A programação estruturada.
A programação estruturada, ela se baseia em algumas poucas estruturas que são simples, mas se você combinar, você consegue ter um grande poder de expressividade. E quais são elas? A estrutura sequencial, que você vai montando um comando após o outro, né? Você vai executando sequencialmente os programas. Você tem a estrutura condicional, que é você dá duas alternativas e tem uma comparação, um teste. Se o teste for verdadeiro, você segue um caminho. Se o teste for falso, você segue outro caminho. E você tem a estrutura de repetição, que você consegue executar o mesmo segmento várias vezes. Porém, note que você não tem desvios. Você faz uma ramificação, só que você tem dois caminhos bem definidos. Você não pula aleatoriamente para cima ou para baixo. Você só consegue ou executar um caminho ou executar outro caminho, né? Então, o paradigma da programação estruturada é o paradigma imperativo, que é fortemente baseado nessas três estruturas, sequencial, condicional e repetição, e que aboliu definitivamente o comando do desvio, do goto, né? E assim, é uma forma estruturada, o nome já diz tudo, ou seja, é uma forma bem metódica e bem organizada de você construir os seus programas e que deixa o programa mais fácil de entender e de dar manutenção. Bom, resumindo, a gente deu um passeio por conceitos de arquitetura de computadores, né, organização da CPU e da memória. Depois a gente falou da linguagem de máquina e da relação da linguagem de máquina com a arquitetura do computador. Depois a gente falou, né, que linguagem de máquina não é boa para o ser humano entender, nem escrever. Então, primeiro veio a assembly, depois veio a linguagem de alto nível, que pode ser compilada ou interpretada. E essa linguagem de alto nível, ela se encaixa em algum paradigma. E aprender a programar é você aprender alguma linguagem específica, porém aprender o paradigma. E se você aprender um paradigma, você tem mais facilidade de aprender outros paradigmas, outras linguagens, perdão, do mesmo paradigma. Ou seja, se você aprendeu C, você não vai ter dificuldade em aprender Pascal. Se você aprendeu C++, você não vai ter dificuldade de aprender Java, porque são paradigmas semelhantes, ou seja, pertencem ao mesmo paradigma. Então, os conceitos vão ser os mesmos e o estilo de programar, de formar os programas, vai ser o mesmo. E para começar, né, a programar no paradigma imperativo, a gente começa não do orientado a objeto, porque o orientado a objeto ele tem conceitos mais avançados, só que ele depende do paradigma estruturado, porque, né, você vai ter objetos, métodos, e dentro dos métodos você vai ter algoritmos que vão ser codificados no paradigma estruturado, né? E o que a gente ouve por aí como lógica de programação, na verdade você dominar o paradigma estruturado, né? Você saber escrever algoritmos utilizando o paradigma da programação estruturada, né? Usar comando sequencial, condicional, repetição, depois vem tipos estruturados, vetor, registro, matriz, e depois funções e procedimentos, e pronto. Você tem aí um domínio do paradigma estruturado. Aí, ao mesmo tempo, você vai aprendendo uma linguagem, e como essa linguagem ela incorpora o paradigma, né? Como você constrói programas, vai ser determinado pelo paradigma e pela linguagem. Cada linguagem vai ter suas particularidades. E você vai ter, vamos ver aqui, TOB Index. Você vai ter várias linguagens no mercado, né? Qual é a melhor linguagem? É uma pergunta muito imbecil, porque
quem vai responder vai falar que a sua linguagem favorita é a melhor. Os fanboys de Java vão dizer que Java é melhor, os fanboys de C++ vão dizer que C++ é melhor. Ruby é a galera mais chata, que acha que é a melhor linguagem do mundo, mas só que é uma linguagem que não serve pra tudo porque ela é lenta, né? Se eu tô falando merda, que se dane, né? Tô nem aí, os haters vão, não sei o que, não sei o que. Que não é bem assim, que Ruby não é lento, e que Ruby é melhor, por isso e aquilo e tal. Mas a verdade é que nenhuma linguagem é pau pra toda obra. Cada uma vai ter suas desvantagens e vantagens. E o bom mesmo é você saber várias linguagens, porque você não sabe o dia de amanhã se você vai estar numa empresa que vai usar Java ou C Sharp ou PHP. Então é bom você ter um cinto de ferramentas e você ter várias linguagens no seu cinto de ferramentas. Né? Cada linguagem vai ser melhor para uma coisa, para outra. Vai ter áreas que elas se sobrepõem, que você pode usar mais de uma, e vai ter áreas que você vai preferir uma, porque ela vai ter vantagem sobre as outras. E, bom, mas isso parte de uma perspectiva de alguém que já sabe programar. E quem não sabe programar? Quem não sabe programar tem que começar de algum lugar. Eu não recomendo Java, porque ela é boa, ela é muito eficaz, né? Ela é muito difundida, você vai ter muitas bibliotecas e frameworks e IDEs e você consegue fazer muita coisa com ela. E é a linguagem que vai ter muito emprego e tal, mas só que ela é complicadinha, né? Ela é orientada a objeto e ela não permite fazer programas estruturados puros. Né? Você vai ter que criar uma classe e tal. Aí pronto. C é uma linguagem boa para começar? Mas assim, é o caminho mais difícil para você aprender a programar, porque C é uma linguagem creditada como linguagem de alto e baixo nível ao mesmo tempo, porque ela consegue chegar mais próximo da máquina do que as outras linguagens. Você consegue ter um nível de manipulação da memória muito maior com C, né? E isso é chatinho, isso é muito avançado assim para iniciantes, né? As galeras da engenharia da computação certamente vão aprender C primeiro, porque engenharia da computação é um curso mais hardcore, né? Eles já começam hardcore, então é C. Algumas engenharia elétrica também, eu acho que começa com C e tal. Mas assim, eu acho ela uma linguagem muito boa. É a linguagem da década de 60, que ainda é a segunda linguagem mais utilizada, de acordo com esse índice aqui, que é um índice de credibilidade duvidosa, né? Mas só que ele tá aí, né? O índice TIOB, ele é um índice que ele usa seus critérios para fazer um ranking das linguagens. E C, a gente consegue ver que no mínimo é uma linguagem muito importante ainda nos dias de hoje, se ela está em segundo lugar, né? Então, assim, é uma linguagem muito útil, muito poderosa, mas ela é difícil. Não é fácil, não. Quem disser que C é fácil, tá mentindo. C++ é a mesma coisa do Java, né? Linguagem orientada a objeto e tal. Aí, assim, historicamente, nos cursos de programação de computadores do Cefet, né, da antiga escola técnica, do antigo Cefet, né, que agora é IF, e das faculdades, dos cursos das faculdades públicas e privadas, historicamente a linguagem utilizada como a primeira linguagem a ser aprendida era a linguagem Pascal. A linguagem Pascal é uma linguagem antiga, né? A gente vê aqui 46 anos de existência. É uma linguagem bem estruturada, ela segue fielmente o paradigma estruturado. É uma linguagem também assim muito, como é que eu posso dizer? Me perdi agora. É uma linguagem muito formal, né? E a pessoa aprender a programar por ela não é ruim, mas também não é bom no sentido que você vai aprender Pascal em um semestre, no seu primeiro semestre do seu curso de computação ou de seu curso técnico,
Só que depois você não vai usar ela pra porcaria nenhuma. Ela não é usada no dia de hoje pra nada, praticamente. Não tem utilidade prática no mercado de trabalho, nem na comunidade acadêmica. É a linguagem de brinquedo. O povo chama que é a linguagem de brinquedo. Porque você aprende a fazer programinhas e tal no console, né, na telinha preta. Mas na para fins acadêmicos, científicos e profissionais, você não usa praticamente Pascal para nada. Eu aprendi Pascal e estou, sei lá, 7 anos sem usar Pascal. É, ou seja, eu aprendi o paradigma da programação estruturada aprendendo Pascal, mas depois a linguagem em si não serviu para nada, né? Ela era útil para quem usava Delphi, né? Delphi é é um ambiente de programação gráfico para Windows. Ele era muito popular nos anos 90, mas caiu em desuso e hoje em dia raramente você vê alguém sendo contratado para programar em Delphi. Então, Pascal era útil para quem programava em Delphi, mas hoje em dia também não é tão útil assim. Então, vamos voltar para o índice do TIOB. Você tem várias linguagens para você começar. Java e C++ não são boas para começar porque são orientadas a objeto. C Sharp também é orientada a objeto. C é estruturada, mas é muito baixo nível. Há quem goste de começar por ela, há quem não goste. E você tem PHP, eu não recomendo porque PHP ela roda em um ambiente focado em páginas web, então você vai ter que saber coisas de rede de computadores, do protocolo HTTP e tal, servidor. Não recomendo para iniciantes, do PHP também. E você tem Python. Python é uma linguagem, né? É muito versátil. Eu diria que ela é tão versátil quanto o Java. Ela tem tanta penetração quanto o Java. Ou seja, ela é usada na academia, pela comunidade da computação numérica, ela é muito usada, né, para fazer programas numéricos de calcular diferencial, fazer simulação e tal. Você também tem o Pygame para fazer joguinhos, né? Joguinhos bem simples, mas você tem aí o Pygame para fazer jogos. Você tem os frameworks para fazer sites web, né? O Django e não sei o que lá mais. Você tem vários frameworks. Você consegue fazer sites com muita agilidade com esse Django, por exemplo. E, né? Inteligência artificial é usada também. Ela tem um escopo muito grande, né? Eu diria que é uma linguagem muito útil. Aí você tem a página do... Vamos ver aqui no Facebook. Dicas Dolinho. Oh, não. Buguinho Developer. Aí os caras dessa página tiram muito sarro com Java, com não sei o que. É uma página de humor. Não é pra se levar a sério. Eles tiram muito sarro com Python, dizendo que Python não serve pra nada. Mas assim, não é porque não tem vagas de emprego em Python em certas cidades que Python não seja útil, né? Por exemplo, no Nordeste, Aracaju, sei lá, cidades assim com um nicho do mercado TI mais com escopo menos amplo que uma grande metrópole como São Paulo, por exemplo, né? Você não vai ter vaga de emprego em Python, então não vale a pena estudar Python. Não, Python é muito útil. Né? Você consegue fazer muita coisa com Python, desde processamento de imagem, aprendizado de máquina, sites, né, com Django e por aí vai. É uma linguagem com escopo muito amplo. É uma linguagem fácil de aprender, né? Ela é uma grande vantagem assim que fazem propaganda do Python dela ser fácil de aprender,
né? É uma fama que o Basic tinha, só que o Basic era muito ruim, né? O Basic não, era muito limitado. Mas sim, o Python, ele é fácil de aprender como o Basic, porém ele é poderoso, muito poderoso. O Basic não era poderoso. E o Python tá assim, a partir de um certo tempo aí, ele começou a ser utilizado por várias universidades tops, né? Como a linguagem introdutória da programação, né? Cortaram C, Java, com esse propósito, né? Pascal, e passaram a usar Python como a primeira linguagem a ensinar para os calouros programação. E outra grande vantagem que eu consigo enxergar nela é que você tem Python em qualquer máquina Linux que você instalar. Você não precisa instalar o Python, ele já vem o Python. Então você rapidamente já consegue um ambiente que você consegue fazer programas, né? Então eu creio que para um curso de introdução à programação, Python seja realmente um bom pedido, né? E é o que várias universidades por aí estão apostando, né? Bom, essa foi uma primeira aula de um provável curso de introdução à programação, uma aula, digamos assim, piloto, né? E vamos ver aí. No meu tempo livre, vou continuar produzindo mais aulas, depende do interesse do público, né? Se realmente tem gente interessada nessas aulas, eu não tenho e tal. E a minha ideia é trazer assim uma metodologia diferente da tradicional de sala de aula, né, de cursos mais engessados, né, que o aluno passa 6 meses estudando aquilo e quando sai, puf, parece que não aprendeu nada, né? Vou tentar passar um pouco da minha experiência, né, do caminho das pedras que eu tive com a programação nesse curso. E é isso aí, eu espero que tenha gostado. Até mais, até uma próxima videoaula.